Boa tarde. Hoje, eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck. Hoje é dia 24 de agosto de 2023. Nós estamos... eu estou aqui com os alunos do 9º ano do ensino fundamental dos anos finais. E os alunos que estão presentes hoje aqui são eles: a Ana, o Eric, o Enzo, a Vitória, a Evelyn, o Luiz, o Vitor, a Ana Júlia, a Manu, a Adriele, a Alana, o Igor, o Eduardo, o Jonathan, o Cauã, o Gabriel, a Júlia e o Micael. Fiz umas inversões aí, mas foi o nome de todo mundo. Tema de hoje. O único aluno que faltou é o Matheus. A aula é gravada, postada no canal do youtube.com/RicardoHenck, onde quando o aluno falta, ele tem a obrigação de assistir e colocar as atividades ou aprendizado em dia. Além disso, vocês podem rever a aula para resolver os exercícios do Tarefa São Paulo. Tema de hoje: Pitágoras, aplicações e relações métricas em polígonos regulares. Triângulo equilátero. A aula anterior foi do quadrado, agora do triângulo equilátero. Aula número 17 do terceiro bimestre. Conteúdos: polígonos regulares escritos na circunferência. Teorema de Pitágoras, aplicação nas relações métricas de polígonos inscritos. Objetivos: verificar a relação métrica dos lados e do apotema de um triângulo equilátero inscrito numa circunferência. Calcular a medida do apotema e dos lados do perímetro de triângulos equiláteros inscritos na circunferência. Habilidade EF09MA14, resolver e elaborar situações e problemas de aplicação de teoremas de Pitágoras. Para começar, num triângulo equilátero, o lado inscrito numa circunferência são iguais. O lado no triângulo equilátero, no lado inscrito numa circunferência. Quais são os elementos que aparecem na imagem? Quem que é esse R aqui? É hipotenusa, mas na circunferência ela quer dizer o quê? O raio. O que é esse L? O lado do triângulo. Esse outro é o lado do triângulo. E esse aqui? Metade do lado. Certo? E aqui, esse A. Quem que é esse A? Não. Apotema. Vamos falar apotema, né? Que nem eu falei. Tem apótema, tem apotema. Eu vi várias gente falando. Eu acho que o correto é falar apótema, mas eu esqueço de falar apótema. Se vocês lembrarem, pode falar apótema, já que tem o acento, né? E aqui formou o quê? Um triângulo retângulo, onde a hipotenusa é o raio igual a o apotema ao quadrado mais o outro cateto aqui, o cateto maior, lado dividido por 2 ao quadrado. E aí a gente tem como fazer aquela resolução: ao quadrado aqui, eu tiro ele do parênteses. Lado ao quadrado não dá para resolver, 2 ao quadrado dá 4. Pronto. Essa seria a utilização do Pitágoras. Então, foco no conteúdo. Triângulo equilátero inscrito. No triângulo equilátero inscrito, temos L, lado do triângulo. A, o apótema, ou apotema do triângulo. O R é o raio da circunferência. Com a aplicação da semelhança de triângulos e do teorema de Pitágoras, podemos determinar relações métricas importantes entre o lado e o apotema do triângulo inscrito e o raio na circunferência, aquilo que eu acabei de fazer no slide anterior. Então lá, a partir da relação métrica do apotema em relação ao raio da circunferência, temos que o apotema aqui é igual a metade do raio. Mas por que não era metade do lado já hoje? No quadrado ele era metade do lado. No triângulo ele é metade do raio. Para provar isso, é aquilo que nós tínhamos feito: raio ao quadrado, que é a hipotenusa,
o cateto, que é o apotema ao quadrado, e metade do lado ao quadrado. Quando você faz aqui assim, ele fica do jeito que eu tinha feito. Raio ao quadrado é igual a A ao quadrado mais lado ao quadrado dividido por 4, certo? E aí a objetividade aqui é deixar o raio sozinho, certo? Eles fizeram um procedimento aqui e deixaram o raio sozinho lá. Vamos ver como que ele fez aqui. O raio eu quero sem ser ao quadrado, então fica... Não, vamos deixar ele ao quadrado por enquanto. Desculpe, agora que eu vi aqui. Raio é igual. Quantos que vale o A ao quadrado mesmo? O A vale raio dividido por 2. Então você vai trocar o A por raio dividido por 2. Mas o A estava ao quadrado. Mais lado ao quadrado dividido por 4, que eu já tinha feito aqui o procedimento, certo? Agora eu vou fazer o mesmo procedimento aqui. Vou tirar ele aqui de cima e ele vem para cima do raio e para em cima do 2. Raio ao quadrado, não dá para resolver. 2 ao quadrado dá quantos? 4. Certo? Meu Deus. Daí, esse daqui que está positivo, vem para cá, de volta, negativo. Menos raio ao quadrado dividido por 4. É igual a quem ficou sozinho lá? Lado ao quadrado dividido por 4. Mas aqui está 1. Eu tenho que deixar os denominadores todos iguais. Então, como que acontece aqui? Eu multiplico esse por 4 e multiplico de cima por 4. Então... 4 raio ao quadrado. Ó, como está todo mundo embaixo com 4, eu posso cortar. Fica de cima. 4 raio ao quadrado menos 1 raio ao quadrado, 3 raio ao quadrado. É igual a L ao... Lembrando que eu cortei as partes de baixo. Agora, eu vou deixar o raio sozinho. Raio ao quadrado é igual a lado ao quadrado. Esse 3 está multiplicando, passa para lá, dividindo. Agora eu não quero raio mais ao quadrado, quero só o raio sozinho. Raiz quadrada de lado ao quadrado dividido por 3. Corto, quem pode sair fora? O L. Vai ficar raio é igual a lado vezes raiz quadrada de uma fração. Quando cortou ficou 1. Raiz quadrada de 1/3. Será que é isso mesmo? Nossa Senhora. Atividade 1. Complete a relação métrica do triângulo equilátero escrito na... Então, era para continuar a relação métrica. Eu continuei lá. Vamos ver se a gente... eu tinha errado alguma coisa lá. Vamos ver até onde que eu tinha chego. Até aqui eu tinha chego, né? Ah, tá. Eu errei numa coisa. Eu passei o 3 dividindo. Não era para passar. Então, esquece que eu tinha falado lá. Vamos continuar resolvendo aqui. Lembra aquela hora que a gente chegou no 3 raio ao quadrado é igual a L ao quadrado? Eu vou falar que L ao quadrado é igual a 3 vezes raio ao quadrado. Então, agora, eu não queria saber o raio, eu queria saber o valor do L. Então, aquilo lá que eu fiz não está errado. Aquilo lá é para achar o tamanho do raio quando você sabe o tamanho do L. Agora nós vamos fazer para descobrir o tamanho do L quando eu sei o tamanho do raio. Então lá, L é igual, o quadrado, o contrário dele é raiz quadrada de 3 vezes raio ao quadrado. Aqui é o quadrado, corta. Quem sai fora? O R. Isso, o R sai fora, o 3 ficou preso lá, coitadinho. Raio vezes raiz quadrada de 3. Aquele outro procedimento que eu fiz foi para descobrir o tamanho do raio. Raio era igual o lado vezes raiz quadrada de 1/3, tá bom? Atividade 2. Calculem o comprimento do apótema. Apótema
e do lado de um triângulo equilátero inscrito numa circunferência de raio valendo 10 centímetros. Então, primeiro vamos descobrir o lado, que é mais fácil. Está aqui a fórmula. Lado é igual raio vezes raiz quadrada de 3. Vamos trocar as informações. Qual é o tamanho do raio? 10 centímetros. 10 centímetros. Raiz quadrada de 3 eu não sei, mas ele deu uma dica aqui. Troca o raiz quadrada de 3 por quem? 1,73. Lado é igual. 10 vezes 1,73. Quanto que vai dar? 17,3. Isso, a vírgula anda uma casinha. Vai dar 17,3 centímetros. Agora eu quero descobrir o tamanho do apótema. Apótema é igual. Qual é o tamanho do raio? 10 centímetros. 10 dividido por 2. 5. Então, o apótema vale 5 e o lado vale 17,3. Olha lá. Apótema e lado. Lembrando, do triângulo, o apótema é metade do raio. Da aula anterior, que era do quadrado, o apótema é metade do lado. Atividade 3. Qual será o perímetro de um triângulo equilátero inscrito numa circunferência? Como que eu acho o perímetro de um triângulo? Quantos lados são? 4 lados um triângulo? 3 vezes o lado. Inscrito numa circunferência que a medida do apótema é igual a 10 raiz de 3. Então, o 10 raiz de 3, 10 raiz de 3 é igual ao raio dividido por 2. E agora, você sabe que o raio dividido por 2 é igual a 10 vezes raiz de 3. Quero deixar o raio sozinho. Quem que eu vou passar para lá? O 2. O 2 está dividindo. Passa para lá. Multiplicando. Raio é igual. 10 raiz de 2. Dá para eu resolver? Não, não tem calculadora científica aqui. Quem que eu posso multiplicar por quem aqui? O 2. Quanto que dá 10 vezes 2? 20 vezes raiz quadrada de 2. Certo? Então qual é o tamanho do raio? 20 vezes raiz quadrada de 2. O lado é igual calma lá. O lado é igual. Quem é o tamanho da raiz? Da raiz não, do raio, perdão. 20 vezes raiz quadrada de 2. Aí isso era isso. Agora eu multiplico por quem? Raiz quadrada de 3. Rapaz. Esse eu vou ver a resposta, que eu não estou lembrando não. Deixa eu ver a pergunta bem. Qual é o perímetro de um triângulo inscrito numa circunferência, sabendo que o apótema é 10 raiz de 3. Então o raio é 20 vezes raiz de 2. O lado era para ser aquilo ali. Eu vou ver, fiquei curioso agora. Então aqui, o raio 20 raiz de 3, certinho. Desculpe. Aqui que tá meu erro. Onde que eu achei esse raiz de 2? É raiz de 3, né? Não ia chegar nunca na resposta mesmo. Então lá, lado é igual 20 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3, não é a mesma coisa que raiz de 3 ao quadrado? Sim ou não? Sim. Aí o que eu posso fazer aqui? Corta. Quem sai fora? 3. O 3. Lado é igual a 20 vezes 3. Qual é o tamanho do lado? 3. 20 vezes 3?
60 centímetros. Ah, letra B, tá certo? Não, por quê? Porque é o perímetro. Perímetro é igual a 3 lados vezes, cada lado valendo 60 centímetros. Perímetro é igual a 180 centímetros. Desculpe pela minha desatenção. Era a raiz quadrada de 3, não de 2. Nossa senhora. Ah, o aplicando é atividade 4. Mais um. Dá tempo. Agora vou fazer com bastante calma, que eu vi que essas duas aulas minhas hoje não estavam muito legal. Aula 4. Considerem o triângulo ABC. O A, o B e o C. Esse triângulo é inscrito em uma circunferência e que a distância do O até quem? Do O até o C mede 8. E agora vem para a gente calcular. Qual é o tamanho do BC? E agora, como que eu vou descobrir o tamanho do BC? O BC é o quê? É o lado, né? Quem lembra como que eu descubro o lado de um triângulo? Vocês anotaram? Ninguém lembra? É lado igual. Quem? Raiz quadrada de 2. É raio vezes raiz quadrada de 3, é isso? De 2 ou de 3? Aqui, ó. Lado. Marque aí no caderno. Marque do apotema também, do apótema. Então, lado igual a raio vezes raiz quadrada de 3. Certo? Eu que fiquei com aquele 2 na cabeça. Então, aqui. Lado é igual a raio vezes raiz quadrada de 3. Tá. As informações que eu tenho. Aqui está um triângulo, não tá? Eu preciso descobrir o tamanho do lado. Como que eu acho a raiz? O raio, perdão. Como que eu acho que o raio? Não precisa nem calcular, o raio está bem escarrado na nossa frente ali. Não. 8. Por que é 8? Porque todo raio sai do centro e vai para a circunferência. Esse raio aqui é o mesmo tamanho que esse raio aqui, tá bom? Todo que sai do centro e vai para lá é o raio. Então eu já descobri o tamanho do lado. O lado é 8 vezes raiz quadrada de 3. Então essa distância de BC é 8 vezes raiz quadrada de 3. Agora outra pergunta. Aqui eu tenho que o lado vale 8 vezes raiz quadrada de 3. Agora ele quer descobrir o tamanho do OM. O OM é quem nosso? O apotema. O apotema era qual mesmo? Quem lembra? Raio dividido por 2. Quem é o raio? 8. 8 dividido por 2. Qual o tamanho então do apotema? 4 centímetros. Aqui é centímetros também. Qual é a medida do segmento BM? O lado vale 8 raiz de 3. Qual o tamanho do B até o M? 7. Daqui até aqui, 8 raiz de 3. Eu quero descobrir do M para cá só. 8 é o lado inteiro. Isso, é a metade do lado, né? O MB aqui é a metade do lado. Trocando o lado por 8 vezes raiz de 3, nós temos que a metade disso é 4 raiz de 3.
Então 4 vezes raiz de 3 centímetros. Olha lá. Vamos ver se nós acertamos. O lado 8 raiz de 3 centímetros. A B, que era o apotema, 8, que era o raio, dividido por 2 deu 4 centímetros. O BM, que seria metade de um lado, né? Repare que ele fez uma outra conta aqui. Meu Deus, eu vou fazer essa outra conta só para mostrar. Mas era só pegar o lado e dividir por 2. Mas olha o que eles fizeram. Pegaram o raio, que é 8. Pegaram o 4, que é outro aqui, ó. Isso aqui era 8, é a hipotenusa. Aqui era 4, eles queriam descobrir isso daqui. Então fizeram hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. E aí, se pode inverter, né? 64 é igual 4 ao quadrado dá 16 mais, vamos chamar o BM de, BM ao quadrado. Aí eu vou transformar, banana é amarela, amarela é banana. 16 mais BM ao quadrado é igual a 64. BM ao quadrado é igual a 64. O 16 está positivo, vai para lá? Negativo. BM ao quadrado é igual a 64 que tira 16. 48. BM é igual a raiz quadrada de 48. Ah, mas não dá exato, então nós vamos fatorar por números primos. 48 dividido por 2, 24 dividido por 2, 12 dividido por 2, 6 dividido por 2, 3. Formou parzinhos aqui, não formou? 3 dividido por 3, 1. Então 2 ao quadrado e 3. Então BM é igual a 2 raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2. Isso aqui. Raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2. Daí corta, o 2 sai fora. Corta, o outro 2 sai fora. Quem ficou sozinho lá preso? Raiz quadrada de 3. 2 vezes 2? 4 raiz de 3. Não era muito mais fácil pegar o lado e dividir por 2? Ah, a turma complica um pouquinho de vez em quando. O que aprendemos hoje? Vimos a relação métrica dos lados e o apotema de um triângulo equilátero inscrito numa circunferência. Aí tem a fórmula, que é muito importante vocês anotarem. Lembrando que isso aqui é do triângulo. Calculamos a medida do apotema ou do apótema e dos lados e o perímetro de triângulos equiláteros inscritos na circunferência. Pronto? Pronto, Eduardo? Pronto, Jonathan? Já está disponível para vocês mais uma tarefa São Paulo com 2 exercícios que pode ser feito pelo site ou pelo aplicativo. Aqui está as referências que a turma do Centro de Mídias utilizaram para criar esse material e ilustrações que no caso foram feitas pelo próprio autor. Encerramos mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.